Este é o podcast do CNN Money, comigo, Muriel Porfírio. Hoje é dia 6 de março de 2023. A semana começa na expectativa da divulgação de novos indicadores, tanto no Brasil quanto pelo mundo. Por aqui, nessa segunda, tem a divulgação do relatório Focus pelo Banco Central. O documento que traz as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos do país. E precisa ser monitorado de perto à medida em que as expectativas da inflação de médio prazo vêm dando sinais de desancoragem nas últimas semanas. A Anfávia também divulga hoje os dados de produção e venda de veículos. Amanhã, a Fundação Getúlio Vargas publica os números da inflação medida pelo IGPDI. Na quarta, também pela FGV, saem os dados de confiança do consumidor. Na quinta, tem o CAGED, com as informações importantes sobre o emprego no país. E encerrando a semana, na sexta-feira, sai o IPCA de fevereiro. A gente lembra que a inflação de janeiro foi de 0,53% e o índice foi pressionado principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas. E segundo o boletim Focus da semana passada, o IPCA deve encerrar 2023 em 5,90%, frente aos 5,89% previstos na semana anterior. Nós conversamos com Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset, sobre a expectativa para esses novos dados. Vamos ouvir? O IPCA vai ser a cereja do bolo, né? Vai ser o indicador mais importante, ainda que os outros dados também tenham sua relevância, né? O dado do CAGED, por exemplo, também é bem importante, porque a gente já viu o mercado de trabalho dando uma esfriada, né? Reduzindo um pouco esse ímpeto de geração de vagas, mas de todos os indicadores da semana, de fato, o IPCA vai ser o mais importante. E a expectativa é que a inflação fique meio de lado, né? A inflação no mês deve girar em torno de 0,8%, mas no acumulado em 12 meses, a gente deve ver a inflação em torno de, saindo de 5,8% para 5,6%, mas como você falou, a expectativa para o ano é de uma inflação meio de lado, né? Não deve ter muita mudança na inflação fechada para 2023 em relação ao que a gente está vendo agora na inflação acumulada em 12 meses. Então, são mudanças muito marginais, né, na inflação esperada, e o mais importante é a composição de fato. O que vai acontecer com a alimentação? A inflação de serviços é bastante importante para o Banco Central, porque ela é mais inercial, então pode criar um problema um pouquinho maior para reduzir a inflação. Então, a composição da inflação vai ser talvez mais importante do que o número cheio, né, o número agregado. Bom, e pelo mundo, hoje tem vendas no varejo de janeiro e o PMI de construção na zona do euro. Na terça-feira tem estoques e venda no atacado de janeiro nos Estados Unidos. Quarta é dia do PIB no quarto trimestre e no acumulado de 2022 da zona do euro. A expectativa é de alta de 0,1% no trimestre e de 1,9% no ano. Tem também a balança comercial dos Estados Unidos de janeiro. E na quinta começa a leitura do mercado de trabalho nos Estados Unidos de fevereiro, com as demissões anunciadas. Na sexta tem payroll e a taxa de desemprego. A expectativa é de que essa taxa se mantenha em 3,4%. O Gabriel Barros também comenta o que podemos esperar dessas divulgações. Então, começando pela zona do euro, o PIB do quarto tri ele ainda deve ser positivo, mas como o Banco Central Europeu está subindo bastante juros, né, ele está com uma postura mais hawkish, que a gente diz, né, ele está mais duro, né, para combater a inflação, que está se mostrando muito resiliente na Europa. No começo se imaginava que fosse só uma inflação de energia, né, um choque de oferta de energia, mas não. Está se espalhando para vários outros componentes e o Banco Central Europeu ficou mais duro no combate à inflação, então o juro na Europa deve atingir alguma coisa em torno de 4% ou mais. Isso é super importante porque a gente sabe que tem alguns países europeus, como Portugal, Itália, Grécia e Espanha, que têm as contas públicas desequilibradas, né? O custo de rolagem da dívida é alto, então é importante a gente acompanhar não só o PIB, né, do quarto tri, mas como o Banco Central Europeu está sinalizando que vai apertar mais, isso deve desacelerar a economia, então o PIB é para baixo, né, na Europa, e a gente precisa acompanhar esses efeitos colaterais no custo fiscal, né, de rolagem da dívida. Nos Estados Unidos, o dado de mercado de trabalho vai ser muito importante, assim como a fala do presidente do Fed, mas os dados de mercado de trabalho vão ser extremamente relevantes porque o último dado vem muito forte, né? A economia americana, os indicadores coincidentes estão mostrando uma economia ainda muito
resiliente, muito forte, que não está sendo sensibilizada por todo o aumento de juros que já foi dado. Então vai ser muito importante a gente acompanhar o dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos, e vai também sair bastante dado de produção da indústria, venda de varejo, confiança da zona do euro e particularmente da Alemanha, que é um outro país super relevante aí para a Europa. Vai ter dado da China, como você falou, e também do Japão. Vai ter bastante dado importante para a atividade econômica no Japão. Então, é uma semana super relevante aí do ponto de vista econômico, vai sair um bocado de coisa. A China definiu uma meta de crescimento de 5% para este ano no Congresso Anual do Parlamento Chinês, que começou neste domingo. Entre as falas de autoridades, sinais de tensão com os Estados Unidos ficaram muito claros e foram reforçados hoje pelo ministro de Relações Exteriores ao citar restrições do governo americano a empresas de tecnologia chinesas. A nossa correspondente internacional de Economia, a Priscila Yazbek, falou com a gente sobre isso. A meta de crescimento para a China, então, foi definida em 5%, uma meta considerada modesta, já que havia expectativas de que pudesse ficar em até 6% diante dos dados recentes que mostram uma recuperação forte da economia chinesa. O primeiro-ministro chinês disse que ainda há riscos no setor imobiliário, a inflação no mundo está muito alta, a retomada da economia global está perdendo tração e esses fatores poderiam atrapalhar esse crescimento chinês. Ainda assim, um crescimento de 5% é maior do que os 3% do ano passado, que foram o segundo pior crescimento desde 76, e já é um crescimento suficiente para fazer organismos internacionais dizerem que a China pode dar tração para o crescimento da economia global em 2023. E aí, Muriel, como você falou, houve também sinais sobre as tensões entre China e Estados Unidos. O premier chinês disse que a China está passando por restrições ao seu consumo no mundo, e isso também pode afetar o seu crescimento. E ele também falou sobre a independência de Taiwan, falou que a China vai lutar contra a independência de Taiwan para promover uma reunificação pacífica da pátria. Esse assunto é um assunto também fruto de tensão entre China e Estados Unidos, porque a China diz que Taiwan é seu território, apesar de a ilha ser governada de forma autônoma. E o governo Biden já disse que se a China avançar militarmente sobre Taiwan, eles vão responder também com o uso de força militar. E aí um outro episódio que também mostra que a tensão entre a China e os Estados Unidos estão aumentando aconteceu nesse domingo, quando o senador Mark Warner, que é presidente do Comitê de Inteligência do Senado americano, disse em entrevista à Fox que os senadores vão apoiar a aprovação de uma lei que pode banir o uso do TikTok, da rede social, nos Estados Unidos. Ele disse que o TikTok seria um dos alvos potenciais para a revisão desse projeto de lei, ele que é um senador democrata. E isso vale falar depois da proibição do uso do TikTok em entidades estatais do governo americano. E a China, então, hoje respondeu o ministro de Relações Exteriores chinês a uma pergunta de um jornalista sobre essa questão do banimento do TikTok, e ele falou o seguinte, que os Estados Unidos estão tentando privar a China dos seus direitos de desenvolvimento e de perpetuar a sua própria hegemonia, deixando muito clara a guerra comercial que está acontecendo e se acirrando entre China e Estados Unidos. E o Gabriel Barros também comentou o anúncio da meta oficial de crescimento da China. Vamos ouvir? Foi importante esse anúncio porque, no fundo, o que as autoridades econômicas chinesas estão sinalizando é que não vão buscar o crescimento a qualquer custo. Eles estão um pouco mais preocupados com a composição desse crescimento, com a qualidade do crescimento. E o que é um sinal super relevante, porque a gente viu que no passado recente, um excesso de estímulos criou uma bolha, essa bolha estourou, que foi no setor imobiliário. Então, ao reduzir essa expectativa de crescimento, eles sinalizam que estão mais preocupados com a composição, com a qualidade, o que é super importante para o crescimento chinês de médio prazo. Então, apesar de um crescimento talvez um pouco menor do que o mercado estava imaginando, a consistência desse crescimento está indicando que vai ser de melhor qualidade. Então, apesar de matematicamente ser um pouquinho menor do que o mercado estava imaginando, eu acho a notícia positiva porque mostra que eles estão preocupados com a qualidade, não só com algo de curtíssimo prazo, mas com o crescimento econômico de médio prazo da China. Agora a gente fala da agenda de balanços que está cheia nessa semana.
Hoje, a Azul e a Movida reportam seus resultados do quarto trimestre do ano passado. Amanhã é a vez do Grupo Soma, da Localiza e da Raia Drogasil, todos depois do fechamento do mercado. A quarta-feira vai ser um dia de muitos balanços importantes, tem a Gol e a Petz antes da abertura, já Arezzo, 3R Petróleo, MRV Engenharia, CSN Mineração, a IRB Brasil, todas elas divulgam os seus resultados após o fechamento. Na quinta-feira tem a JHSF, o Magazine Luiza, a Sinqia e a Via. E a semana de balanços termina na sexta-feira com os números da Embraer. E ainda hoje, pessoal, destaque para a reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda no Palácio do Planalto. Vai ser uma reunião hoje pela manhã para discutir os detalhes do programa Desenrola, voltado para o refinanciamento de dívidas. 36 milhões de brasileiros inadimplentes devem ser beneficiados. O Renan Fiuza vem conversar com a gente e traz os detalhes. Reunião extremamente importante, uma das principais bandeiras de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora ele está dando esse pontapé, quer apresentar novidades a respeito do programa, quer fechar todos os detalhes. Essa reunião está marcada para as 10h30 da manhã no Palácio do Planalto, reunião essa que acontece com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? O que a gente tem de novidade a respeito desse novo programa ou do futuro programa Desenrola, né? A expectativa é que essa reunião ela aconteça e que a gente tenha, né, o anúncio acontecendo apenas daqui a alguns dias. Então não deve ser na sequência após a reunião. Vamos só dar o devido crédito para essas informações. Nosso diretor editorial, Daniel Hittner, e também a repórter Tainá Falcão. Foram eles que adiantaram, portanto, essas informações. Vamos só lembrar, né, que o programa Desenrola é aquele programa de refinanciamento das dívidas, como eu havia dito, uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e que deve, como você bem ressaltou, beneficiar nada mais, nada menos que 36 milhões de brasileiros que se encontram nessa situação inadimplentes, né? Então, como é que vai funcionar? A gente deve ter uma prioridade, né, segundo já informações de bastidores, de pessoas com dívidas de até R$5 mil e que ganham até 2 salários mínimos. Essas pessoas terão a prioridade, devem começar já esse refinanciamento de suas dívidas. Deve ter um app, a expectativa é que ele seja criado justamente para que essas pessoas consigam manusear de forma mais tranquila, né, e consigam resolver as suas pendências com os bancos e com, obviamente, os seus credores. Então, para a gente contextualizar, segundo os números do Serasa, a gente tem pelo menos 70 milhões de brasileiros nessa situação e esse programa deve beneficiar pelo menos 36 milhões, é o que a gente espera. Devolvo para você, Muri. Este foi mais um podcast do CNN Money. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Muriel Porfiro, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com a edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização e coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. E você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite, claro, para conhecer os nossos outros programas em áudio. É só acessar cnnbrasil.com.br/podcasts. Até mais, obrigada.